Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós vamos tentar resolver mais uma questão enviada por um dos nossos assinantes, o Marcelo, qual já agradeço por mandar. Ele mandou uma questão que diz respeito ao assunto de números complexos, que é um assunto bem legal da matemática. Acho que a gente aprende isso, não sei agora nesse novo currículo, mas era no terceiro ano do ensino médio, não sei agora. Mas a questão diz o seguinte, as soluções da equação z ao cubo igual a i, onde z é um número complexo e i ao quadrado é menos 1, do jeitinho que eu coloquei aí para vocês. Vamos direto ao assunto então. Ora, números complexos é um assunto bacana, tem algumas aplicações lá na computação gráfica, mas sobretudo aqui de respeito simplesmente a resolver as questões e essas questões normalmente caem em vestibulares, concurso e tal, e o pessoal costuma meio que se enrolar nessas questões. Quando eu digo pessoal, inclusive eu, tá? Mas vamos lá, a ideia aqui é o seguinte, é você perceber que a gente vai acabar tratando de radiciação e potenciação de números complexos. E para fazer essas duas operações de radiciação e potenciação com complexos, a melhor coisa a fazer é trabalhar com o número complexo na sua forma trigonométrica, e ao invés da sua forma algébrica, que é essa aqui, beleza? Então veja só, se a gente tem uma equação desse tipo, a gente já pode concluir algumas coisas. Se tem desse tipo, significa dizer que o meu z, o meu número complexo z, ou seja, as raízes dessa equação serão números complexos e serão 3 raízes. Por quê? Porque eu tenho o expoente 3 aqui. Você lembra quando você tinha uma equação quadrática, uma função quadrada, uma equação do segundo grau, você tinha 2 raízes, Uma equação do primeiro grau, uma raiz. Uma equação do terceiro grau, que é o caso aí, você vai ter 3 raízes. Então isso aí é preciso que você tenha na sua cabeça sempre. Outra coisa que você precisa ter na sua cabeça é o seguinte, sempre que você tiver um número ímpar de raízes complexas de uma equação e você encontrar uma, basicamente você sempre vai encontrar pelo menos mais uma. Porque se um número complexo é raiz de uma determinada equação, o seu conjugado também é. Ou seja, o seu conjugado é o mesmo número trocando esse sinal aqui, certo? Então se você encontrar um número a mais bi, certamente o a menos bi também será solução daquela equação, tá bom? Então, no resultado, a gente vai ter que encontrar basicamente 2 números, porque um deles já vai ser duplicado, um deles já vai ser o chamado conjugado, certinho? Muito bem, então o que é que a gente tem que perceber além disso? Para além disso, nós temos que perceber o que exatamente? Nós temos que perceber o seguinte, que se z ao quadrado é igual a i, z ao cubo, perdão, então o z pode ser calculado como a raiz cúbica de i, certo? E a gente vai entender que o número i é um número complexo, E o i, por ser um número complexo, ele pode ser escrito assim, a mais bi. Só que como ele é só i, se isso aqui for igual a i, significa dizer o que para nós? Que isto aqui é 0 e isto aqui necessariamente é 1. Ou seja, a parte real do número é 0 e a parte imaginária do número é 1. O que a gente pode concluir com isso? Que esse número i é um número imaginário puro, correto? Cuja parte imaginária é 1. E se a parte imaginária é 1, a gente já conclui direto, como eu coloquei aqui nesse gráfico, que o número i pode ser representado bem aqui, geometricamente, trigonometricamente, ele é isto aqui, Ou seja, ele está exatamente neste ponto, cuja ordenada é 1 e a abscissa é 0, considerando que no ciclo trigonométrico sempre a parte real do número complexo está em cima da abscissa e a parte imaginária em cima da ordenada do eixo y, portanto. Certinho? Muito bem. E aí, se a gente já chegou a essa conclusão só olhando para a questão,
A gente, para transformar esse número i, já que eu quero tirar a raiz cúbica dele, né? Quero tirar as 3 raízes cúbicas possíveis para chegar no resultado da minha equação, chegar no meu z, eu preciso então transformá-lo para a forma trigonométrica. E para transformar para a forma trigonométrica, eu preciso achar o que a gente chama de módulo. Né? O módulo, que normalmente simboliza por essa letrazinha, o ρ, né? Vai ser exatamente igual sempre a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Portanto, no nosso caso do nosso i, quanto vai ser o nosso módulo? Parece-me claro que vai ser 1, né? Visto que o a é 0 e o b é 1, né? Parece-me que no final das contas a raiz quadrada dessa somatória vai dar 1. Portanto, agora eu já tenho elementos para tentar achar as raízes cúbicas do meu número, porque eu posso escrever o meu número complexo, ou seja, eu vou chamar aqui, não vou chamar nem de z, eu vou chamar de z1, né? Posso escrever o meu z1 assim, ó, 1, certo? Que multiplica, aí sempre na forma trigonométrica, o cosseno do ângulo que esse número forma. Aí vamos imaginar aqui, ó, de novo, vou mostrar para você. O número i está bem aqui, ó. Então, qual é o ângulo que ele forma com o eixo das abscissas? É 90 graus. Lembrando que se o meu número tivesse bem aqui, ele teria parte imaginária, né? Que seria essa parte aqui, ó, e a parte real. Então, o módulo dele teria, né, ia dar diferente de 1, certamente, porque ia ser né, a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a seria isso aqui, b seria isso e tudo mais. Mas como eu desloquei esse número para cá, ó, você perceba que este módulo, que é a distância da origem do eixo trigonométrico até o ponto, ele se deslocou para cá. Então a distância ficou sendo 1. Portanto, por isso que o módulo é 1 e o ângulo é 90 graus. Então, para eu escrever esse número na forma trigonométrica, eu pego o módulo dele, que é 1, o cosseno do ângulo que ele forma, cosseno de 90, opa, vou botar aqui em azul mesmo, cosseno de 90 graus, certo? Mais i seno do ângulo que ele forma. Então, esta aqui é a forma trigonométrica, que aí você deve lembrar lá das suas aulas, é a forma trigonométrica de um número complexo. Por que a gente leva para a forma trigonométrica? De novo, para poder trabalhar com as operações de radiciação e potenciação, que são muito mais simples de se fazer com o número escrito na forma, o número complexo escrito na sua forma trigonométrica. Muito bem, se eu tenho esta forma, eu já sei que o i pode ser escrito desta forma aqui, e eu tenho que tirar, de novo vou trazer para cá, o z vai ser a raiz cúbica do i, onde o meu i é este aqui, ó. Como é que eu faço então para tirar a raiz cúbica ou raiz enésima de um número complexo na sua forma trigonométrica? É bastante simples. Você aí acompanha comigo aqui, ó. O z então vai ser a raiz cúbica de i. O que é que você faz? Você tira a raiz cúbica do módulo. Quanto é o módulo? Neste caso, 1. Raiz cúbica do módulo. E você divide sempre o ângulo que ele forma pelo número que está no índice da raiz. Então, é simples assim, ó. Seno de 90 sobre 3. O que vai resultar de imediato que esse z vai ser raiz cúbica de 1 é 1 mesmo. E aqui vai ficar cosseno de 90 dividido por 3 é cosseno de 30, né? 90 por 3 é 30. Mais i seno de 30. Então você perceba que já de cara eu já encontrei a primeira raiz. Esse 1 aqui eu posso até não considerar, está aqui a primeira raiz. Se por um acaso a questão tiver múltipla escolha e ele pedir numa outra forma, que aparecer raiz de alguma coisa e tal, é só você reescrever o cosseno de 30 como o valor do cosseno de 30 e o seno de 30 com o valor de seno de 30. Você lembra que o seno de 30 é o mesmo cosseno de 60, então o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí você faz essa substituição
e chega no valor também do mesmo jeito. Mas as duas formas estão corretas, beleza? Bom, mas eu encontrei uma raiz. E a outra raiz? Lembra que eu falei que a outra pode ser dita já pelo seu conjugado? Né? Não pode ser feito pelo... você não pode... achou uma, você já tem a outra imediatamente? Pois é, então você pode fazer isso. Ou então você pode pegar e ter a seguinte ideia. Ó, são 3 raízes. A primeira está aqui no ciclo trigonométrico, tá vendo? Se são 3 raízes, as raízes não vão sair desse ciclo. Então o que é que você faz normalmente, de forma prática? Pega os 360 graus do ciclo trigonométrico e divide pela quantidade de raízes, que no caso é 3. Aí você vai fazer essa divisão, vai dar 1, 1 vezes 3, 3 para 3, nada, baixa o 6, vai dar 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, e aí põe o 0 para cá. Você vai ter 120 graus. Daí você conclui que as outras raízes, então, vão ser expressas assim, ó, não precisava nem colocar esse 1. A segunda raiz seria o cosseno de 30 mais 120. Então, seria cosseno de 150 graus mais i seno de 150 graus. Beleza? E por último, adicione mais 120 ao 150, vai dar 270, né? Então, cosseno de 270 graus mais i seno de 270 graus. Beleza? Então, agora a gente acaba de encontrar aqui a primeira raiz. Eu vou colocar aqui, ó, a segunda raiz é aquela lá e a terceira raiz é aquela lá. Então, você perceba que agora nós temos condições de afirmar que o resultado, as raízes desta equação, dada aqui inicialmente, são essas 3. Lembrando sempre que se quiser transformar essas raízes, os valores, ou seja, esses números complexos, na forma trigonométrica, se quiser transformar para a forma algébrica normalmente, é só você encontrar os cossenos e os senos respectivos, que aí você volta para esta forma aqui, que é A mais BI. Tá certo, pessoal? Bom, espero ter ajudado, tá? Qualquer coisa, podem mandar sugestões, podem mandar outras questões que a gente vai tentando resolver na medida do possível. Se tiver alguma coisa errada aí, vocês, por favor, me corrijam, tá certo? Estamos juntos e misturados sempre para poder aprender um pouquinho mais de matemática. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.